É com alegria que eu recebo aqui, ó, o doutor Fabrício. Tudo bem, doutor Fabrício? Tudo Seja bem. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Que alegria ter o senhor agora aqui como entrevistado nosso. Pode ficar à vontade, para a gente poder conversar aqui sobre a saúde masculina. Primeiro, eu quero saber o seguinte: por que a resistência dos homens em procurar saber o que não vai muito bem, doutor? Provavelmente, assim, uma falta de cultura em relação ao cuidado com a própria saúde, né? Pode ser também resultado, assim, de preconceito com o exame. Acredita que o urologista tem a questão do exame do toque e talvez um preconceito em relação a isso, né? E também uma falta de cuidado, falta de organização. A mulher, ela já tem isso organizado, tem que fazer a rotina com o ginecologista, né? E o homem, muitas vezes, não tem esse cuidado. O senhor falou dessa questão cultural, é o famoso o homem não chora. E aí o homem não adoece. O homem não precisa de atendimento médico, o homem não precisa procurar um recurso, né? Um profissional que diga para ele, olha, você está precisando cuidar aqui dessa área, isso aqui não está bem. Ele fica mais calado. Sim, e por conta disso a gente sabe que os homens vivem 8 anos a menos em média que as mulheres. Então ele não se cuida, é a síndrome do super-herói, eu sou forte, resistente, e não procura uma ajuda, um auxílio para pensar em viver bem. Ótimo. A gente pediu aqui para o pessoal mandar mensagem, o pessoal participar, mandar perguntas, dúvidas para o senhor. Inclusive chegaram algumas aqui que fala... Uma delas, inclusive, fala sobre qual é o melhor exame. Tá ali, ó. O Leandro mandou mensagem para nós dizendo o seguinte: boa tarde. Qual o melhor exame para prevenir o câncer de próstata? O de sangue, PCR, eu acho, ou o de toque mesmo, doutor? Sim. A gente fala, né, sobre a detecção precoce do câncer de próstata, tentar descobrir no estágio inicial para poder evitar também complicações do tratamento. O exame PSA, ele é bem indicado para o paciente, todos a gente pede, pacientes com histórico familiar acima de 45 anos a gente faz de rotina, aliado ao exame do toque, que é um exame que muita gente tem um tabu, um preconceito, é um exame simples, rápido e que nos traz informações muito importantes. Já peguei vários casos que o PSA estava normal, o exame de sangue, e o paciente tinha câncer. Foi detectado por um nódulo no exame da próstata. Então, assim, a gente, com o PSA, o toque, que faz parte do exame físico, a gente pode suspeitar de um câncer e eventualmente pedir exames para tentar detectar, descobrir e confirmar essa presença de câncer. Focando aqui no câncer de próstata hoje, que é o Dia Nacional para a gente falar sobre o câncer, né? Incentivar as pessoas pelo toque, pelo alto amor, pelo carinho, pela responsabilidade com o seu corpo. Qual o primeiro sinal, doutor, que o homem vai perceber de que algo ali não está bem, que ele precisa ligar o alerta e procurar um especialista, um urologista nesse caso, ou outro profissional que possa dar um encaminhamento para ele? Qual é o principal sinal? Sim, a doença da próstata, assim como outros tipos de cânceres, ela não traz muito sinal no início, que é a fase quando a gente consegue dar um tratamento melhor, com menos sequelas. Então, inicialmente ele é assintomático. Por isso que a gente estimula o paciente a procurar pelo menos uma vez ao ano. Pacientes também que tem que ficar mais atentos, quem tem histórico familiar de câncer de próstata, pacientes de mais idade. Então, a maioria dos cânceres de próstata vai acontecer acima de 60 anos. Só que pela Sociedade Brasileira de Urologia a gente recomenda, né, acompanhamento a partir de 45 anos, aqueles pacientes com histórico familiar, e acima de 50 anos quem eventualmente não tem. Mas eu não estou satisfeito ainda com a resposta do senhor. Porque eu preciso visualmente, junto com os meus amigos lá, entender o que no comportamento, no dia a dia ali, eu preciso correr para o médico. Sim. Em fases mais tardias, o câncer da próstata ele vai dar uma dificuldade para esvaziar a bexiga. Ele vai tentar urinar e o jato da urina é bem fraco. Ele pode ter dor óssea
que o câncer de próstata ele dá metástase para o osso. Nessa região pélvica? Para a região pélvica, região de coluna lombar. Ele pode também, em fases mais tardias, dar metástase para fígado, pulmão. Então, eu já peguei paciente que o PSA normal, o habitual, é abaixo de 4. Já vi paciente com PSA de 5.000 em hospital de câncer. A primeira manifestação foi ele ter uma fratura cervical e ele ficou tetraplégico. Então, numa fase bem avançada, ele não tinha sintomas. Por isso a gente pede, né? Porque assim, a maioria dos sintomas, dificuldade para urinar, acordar à noite para urinar. Você vai com mais frequência ao banheiro também? Sim, isso não é a maioria dos pacientes que têm esse sintoma, eles não têm câncer de próstata, eles têm um crescimento benigno ou uma infecção. Então, não é um critério, eu tenho esses sintomas, obrigatoriamente eu estou com tumor na próstata? Não. A maioria é benigno, então também não é para assustar. E essa é a importância de fazer o exame mesmo sem sintomas, porque a gente consegue detectar antes de ser muito avançado ou com metástases. A gente consegue curar enquanto o tumor é pequeno. Perfeito. Deixa eu ver aqui, que a minha editora falou, Valdinei, no grupo lá dos editores tem uma mensagem, acho que o pessoal não vai conseguir colocar a tempo ali no telão, mas só para a gente agilizar mesmo. Olá, doutor, meu tio está com 61 anos e tem vontade frequente de urinar. Isso pode ter relação aí com a próstata? É o Leandro do Alto Alegre. Obrigado, Leandro. Pode. O senhor estava falando agora, né? Sim, ele pode ter relação com a próstata, pode ter também relação com a bexiga, a gente faz uma avaliação, a gente fala sobre a próstata, mas sobre o Novembro Azul, a avaliação do câncer de próstata especificamente, mas a gente fala, de certa forma, na saúde masculina. Isso mesmo. O paciente vai fazer um preventivo, também vale a pena incluir um exame de glicose, porque muitas vezes ele urina com muita frequência por causa de diabetes, eventualmente. Acorda à noite porque tem diabetes, está descompensado e ele tem necessidade de urinar com frequência. E além disso, para avaliar o câncer de próstata, né, uma suspeita. Mas assim, esse sintoma seria mais tardiamente, por isso o câncer na próstata ele aparece na zona periférica. Quando ele atinge o canal da uretra e começa a atrapalhar o paciente a urinar, muitas vezes o PSA já está bem alto, ele está numa fase mais avançada da doença. E isso implica, de alguma forma, esse crescimento da próstata ou qualquer problema que venha, né, decorrente da próstata, ele implica também nas questões sexuais, na potência do homem, na virilidade do homem? Qual que é, porque a gente ouve muito falar sobre isso e talvez daí venha o receio de alguns homens ainda em procurar um atendimento, porque quer esconder, porque quer camuflar qualquer possibilidade de problema e ele pode prolongar uma situação que lá na frente vai terminar de uma forma muito pior. Para ele, na condição de homem, com essa questão mais cultural de manter a força, de manter a potência, pode ter algum reflexo nas questões sexuais, doutor? Pode sim, principalmente o tratamento do câncer da próstata. Quando é uma doença localizada, a gente tem opções de radioterapia ou cirurgia. E esse tratamento muitas vezes dá os dois medos que o paciente tem. Ficar perdendo xixi na roupa, né? Ter incontinência urinária e perder a potência, perder a ereção. Então, o tratamento pode trazer sequelas, tanto radioterapia, cirurgia. Só que isso tem sido minimizado com técnicas menos invasivas. Por exemplo, ao invés da cirurgia cortada, aberta, tradicional, a gente faz laparoscopia. Agora, em Cascavel, a gente tem também cirurgia robótica. Tudo isso consegue reduzir as sequelas, reduzir o trauma. E isso tudo pode ser evitado se o meu amigo que está ali de olho agora no nosso programa, você esposa, você filha, mãe, poder, né, de alguma forma, ajudar e conscientizar
no caso os homens aqui, de tomar essa consciência e de procurar o médico assim que, né, perceber qualquer sintoma, ou mesmo respeitando essa ordem cronológica de idade mesmo, 45, 50 anos, para verificar se está tudo bem, porque a gente defende sempre a prevenção, né, doutor? Sim. E quanto mais cedo você descobre um problema, muito mais fácil de você lidar, o trauma deve ser muito menor. Sim, quanto mais cedo, menor o tumor, menos as sequelas do tratamento. Então, assim, a gente fala sobre o preventivo, não seria bem uma prevenção primária. Se eu fizer o exame, eu posso ter câncer também. Só que seria uma prevenção secundária, uma prevenção das sequelas do tratamento. Quanto pior o tumor está em uma fase mais avançada, piores são as sequelas. Então, essa importância de estabelecer uma rotina, o paciente consultar pelo menos uma vez ao ano, fazer a avaliação da próstata, para detectar, se tiver esse tumor, numa fase bem precoce e reduzir o risco das sequelas do tratamento. Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação aqui. Passou rápido o nosso papo, homem do céu. Foi muito rápido, porque existe muito conteúdo também, as pessoas querem muito essas informações e é esse o nosso objetivo de trazer sempre um profissional da área para clarear, trazer luz para determinados temas para que as pessoas possam buscar recurso e ter saúde. É basicamente isso. Agradeço a disponibilidade do senhor, desejo saúde e até uma próxima. Eu que agradeço e estou à disposição. Obrigado. Continua aí, doutor.